Estou recebendo aqui o nosso convidado para o programa do Entrevistado Especial, Felipe Branquinho. Felipe Branquinho, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. E o Brasil hoje vive um novo momento. Nós vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida, um pouquinho sobre essa situação. Também do projeto que está sendo estudado entre o consórcio Kaczynski e a Branquinho Engenharia, que é a empresa que é sua, de seus irmãos, né? É uma sociedade. E vamos falar sobre assuntos diversos que hoje são importantes, inclusive na política. Certo? Porque eu sempre digo, a política ela deve ser constantemente renovada. Sempre é bom dar oportunidade para uma nova estrutura física, pessoal, vamos dizer, comercial, enfim. Mas vamos falar com o Felipe. Felipe, eu queria, sei que você, como engenheiro, mora em Caxias e tem uma visão muito ampla da área da construção da habitação. Aqui, em Pedreiras, foi comunicado que serão construídas 100 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Qual a importância desse programa em que ele impactua na vida das pessoas de menor renda? Perfeito. Primeiro, bom dia a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui com o senhor também. Obrigado. Toda a equipe também, obrigado por ceder esse espaço aqui, para a gente poder estar falando um pouco sobre esse programa que é muito importante, que é o Minha Casa Minha Vida, e também informar algumas pessoas das possibilidades, né, de como é que eles podem também estar ingressando nesse programa. De fato, de começo, a gente pode falar sobre esse programa, sobre essas 100 casas que estão sendo destinadas para Pedreiras. Esse tipo de casa, ele é no formato em parceria com a prefeitura. O que acontece? A prefeitura faz a análise das pessoas que mais necessitam de uma casa para poder estar doando essas casas para essas pessoas. Ou seja, é um valor simbólico que eles acabam pagando para poder ter uma residência digna, né? Só que o programa ele vai muito além disso. O programa Minha Casa Minha Vida, ele atende até as pessoas que querem comprar casa de até 350 mil reais. Pessoas que têm renda até 8 mil reais. Então o programa ele é muito amplo. Não é só para pessoas de baixa renda, como a gente geralmente imagina, né? Então, o financiamento hoje, pelo Minha Casa Minha Vida, ele eu posso dizer assim, fracionado. Para pessoas que ganham até 2.600, é uma taxa de juros. Acima disso, vai fracionando e até chegar nos 8 mil reais. 8 mil é a renda familiar ou a renda per capita? A renda bruta pode ser familiar, mas como é que acontece? Às vezes uma pessoa só, ela tem essa renda, mas ela, se for o caso... Se enquadra. Se enquadra, mas ela pode também compor com outra pessoa, né? Se for o caso. É o caso do marido e da mulher, digamos assim. Isso, os dois podem compor renda para poder estar comprando aquele imóvel. Lembrando que, quanto maior a renda, menor o subsídio e maior a taxa, né? Porque a justiça tem que ser feita. Se o programa Minha Casa Minha Vida é para poder ajudar a pessoa a comprar sua casa própria, então a teoria, quem mais ganha dinheiro vai ter um subsídio menor. Então, é nesse sentido. Felipe, esse programa ele favorece também o construtor, a pessoa que vai construir as casas, ou ele é feito diretamente com o governo federal, num grupo de pessoas? Perfeito. É o seguinte, ele tanto ajuda o construtor, como também o beneficiado, né? Porque o construtor hoje ele tem uma possibilidade de construir a casa para o cliente já com o recurso da Caixa. Então ele acaba não tendo o desgaste de caixa para poder estar construindo aquela casa. Ele já constrói com o próprio recurso da Caixa, ele já consegue construir e entregar a casa para o cliente. Que é aquele sistema, vai construindo e vai pagando por metragem, é isso? Isso. Faz o levantamento, informa a Caixa manda o engenheiro dela avalizar se foi aquilo, né? Que é o contraponto que a gente chama, é isso? Isso mesmo. E geralmente a construção de uma casa popular, que a gente pode falar assim, casa popular são todas aquelas até 180 mil reais, hoje são casas mais ou menos populares. Já. Gasta de 5 a 6 meses uma construção de uma casa dessa. Então, geralmente, essas medições acontecem provavelmente mensalmente, né? Dependendo do avanço da obra. Quer dizer, então, Felipe, que esse programa, além ele deixa de ser aquela coisa, aquela casinha pequenininha, passa a ser melhor, porque 180 mil, se for um engenheiro bom, ele faz uma casa boa. Com certeza. Uma casa de 3 quartos, não faz? Faz uma casa com 3 quartos. Inclusive, hoje, a gente tem materiais, a tecnologia está muito alta, né? Então, nossos materiais são materiais bons, bonitos
e que a gente consegue aproveitar a iluminação natural, consegue fazer com que a casa da pessoa seja uma casa digna e que realmente traga uma moradia mais confortável para a pessoa. Mais dignidade de moradia. Perfeito. Bom, Felipe, agora nós vamos falar de outra coisa. Nós estamos tratando do âmbito da habitação, como é que se diz, parcelada pela Caixa Econômica, que é através do governo federal, ok? Esse programa, ele vai até 180 mil. Vai até 350 mil. Até 350? Isso. Eu coloquei 180 mil, mas é ponto de vista. Eu digo quando uma casa é popular até 180 mil, pela facilidade que o cliente tem para poder estar adquirindo uma casa de 180 mil. Porque às vezes a gente pensa que o cara precisa ter uma renda de 10 mil reais para poder comprar uma casa de 180 mil, que na verdade não precisa. Às vezes, com 3 mil reais, você está comprando uma casa dessa, pagando parcelinhas aí de 800 reais, né? Então, de certa forma, podemos dizer que é popular pela facilidade de aquisição. Mas só veio 100 casas para Pedreiras. Aí é que está o problema, 100 casas para Trizidela também. É nessa divisão, aí eu não sei, devem ter vários estudos dentro da Caixa Econômica, do programa, para não endividar a própria população, para que isso não pese nas despesas do governo, não é? Eu acredito assim, essa questão das 100 casas foi porque na divisão geral do programa Minha Casa Minha Vida, como o Brasil tem mais de 5 mil municípios, quando eles foram dividir para todos os municípios, o recurso não tinha para poder ajudar todos os municípios do jeito que deveria. A disponibilidade financeira. Disponibilidade financeira. Porque Pedreiras, é claro que necessitaria de, no mínimo, umas 3 mil casas populares aí para poder estar assentando todo mundo, né? Mas, de certa forma, a gente tem que considerar como um avanço, porque 100 casas, vocês vão concordar comigo, é melhor do que nada. Sim. Então, já é um avanço e traz o progresso para a nossa cidade, porque 100 casas aí a gente vai ter mão de obra aqui da nossa região também para poder estar trabalhando. Os materiais de construção vão ser vendidos para essas obras, então traz uma geração de renda e melhora, né, o crescimento da nossa cidade. Mas, só para finalizar, deveriam realmente ter trago mais casas. Pelo menos umas 500, no meu ponto de vista, para a gente já avançar nesse quesito da moradia digna. Você, além de engenheiro civil, é uma pessoa também do terceiro setor, organiza comunidades, organiza a moradia. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui, Felipe, que me chamou a atenção e eu até falei aqui, no sentido, eu conversei com o Amorim. O Amorim é um técnico lá no Ministério do Desenvolvimento, que transita nos outros ministérios e é um cara primeiro, inclusive disse para ele que nós iríamos lá esse ano apresentar você, porque no final do ano, e aí é que está o problema, em cima, no apagar das luzes, o governo lançou um programa para a construção das casas no interior, pelo Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Não teve nenhuma proposta daqui. Não houve, não conseguiram se organizar, pelo menos a informação que o Amorim me deu naquele dia, que não tinha entrado ninguém com essa proposta. Nenhum deputado levou, federal, levou essa proposta da forma que é. Então falta, na minha opinião, um eixo mais direcionado do político e também da associação. Como é que você vê essa outra modalidade de construção? Bom, aí entra nessa situação que o senhor falou sobre o terceiro setor, que a gente realmente tem que atuar mais forte nesses quesitos e os políticos que estão devem dar acesso para a gente estar trabalhando nisso em conjunto. Porque uma situação dessa da gente não ter uma proposta de construção de imóveis rurais é muito triste, né? Então, a gente sabe que nós não podemos só culpá-los, porque a gente sabe que administrar uma cidade, administrar um estado, realmente é muito complicado, é difícil, mas se administra com parcerias. Então, eu acho que o terceiro setor veio para poder ajudar a administração pública a melhorar, a levar esses acessos. Então, o que eu poderia complementar é que os gestores devem abrir as portas da Casa do Povo, que é a Prefeitura, para que a gente possa fazer ações voltadas para esse sentido e ajudar a própria Prefeitura a trazer desenvolvimento, fazer projetos e ajudar a alavancar essas questões. Porque sozinhos, a Prefeitura às vezes não tem técnico suficiente para poder ajudar a planejar, a executar um projeto dessa magnitude. Então, a gente tem que fazer essas parcerias. Mas, para a gente poder fazer, o primeiro passo também é os gestores abrir a porta da Prefeitura para a gente poder
estar fazendo essas parcerias. Pois é, uma vez conversando com o Branquinho, eu disse para ele, ó, o terceiro setor, ele é um movimento muito grande de dinheiro. Entendam o que eu estou falando, para depois não ficarem com pensamentos. Porque, como uma das esferas organizacionais, o terceiro setor, o primeiro setor é o setor público em geral. Aí estão os políticos, ministérios, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Está lá no primeiro setor, certo? Depois é o segundo setor. O segundo setor são os empresários, são as pessoas que compram, vendem, negociam e através dos impostos pagam os servidores lá do primeiro, os políticos. E o terceiro setor são pessoas, eu, por exemplo, são pessoas que servem à sociedade de forma organizacional pelas pessoas físicas e jurídicas numa visão diferenciada. E é reconhecido de forma legal. Mas para isso é preciso que haja X pessoas dentro de um grupo querendo trabalhar em prol daquele campo, daquela área. Então é isso. Acho que falta um pouco mais de consultoria, quando eu disse para o Branquinho, seu pai, Branquinho, temos que organizar isso aqui. Eu já tenho conversado, já tem vindo algumas pessoas nos procurar. Vocês também estão, por exemplo, né, nas comunidades, organizando. A associação, se ela não tiver com uma documentação, um marco legal em dias, ela não entra em nenhum projeto. Isso. Não consegue, não é? Então, o terceiro setor, para você, ele é importante em que nível? Para mim, que a gente vive o terceiro setor, é extremamente importante. Na verdade, é o que ajuda a construir a roda, né, do sistema. Para vocês terem uma ideia, a gente fala de terceiro setor, às vezes muita gente não conhece ou não sabe profundamente sobre o assunto, mas aqui no Maranhão são 24 mil ONGs de instituições do terceiro setor. Então, é muita ONG, não podemos só ficar no termo de ONG, porque o terceiro setor ele é institutos, sindicatos, instituições religiosas. Isso. Então, tudo isso está englobado nesse terceiro setor. Mas, assim, eu acredito que o futuro do nosso país e o desenvolvimento acontece quando a gente faz a junção entre o primeiro setor, segundo setor, que é a sociedade civil, e a gente que proporciona através do terceiro setor esse desenvolvimento. Mas o terceiro setor, ele consegue ter uma visão mais, eu posso dizer assim, mais focada em cima daquela solução. Porque quando a gente, vamos puxar aqui o assunto de meio ambiente, para vocês terem uma ideia. Quando um instituto ou uma ONG é voltada para o meio ambiente, eles são especialistas para poder atender esse segmento que é o do meio ambiente. Por isso que quando a gente fala de terceiro setor, a gente fala que quando ele é focado num desses critérios, que é tipo meio ambiente, são profissionais capacitados. Então, o terceiro setor é importantíssimo para essa evolução do nosso país e principalmente do nosso município. Porque quando o terceiro setor está inserido dentro do município desse igual Pedreiras, a gente de fato sabe qual a necessidade do nosso público. Então a gente consegue atuar de maneira mais eficaz e eficiente para poder solucionar os problemas dessas pessoas. Beleza. Conversando com o Felipe Branquinho, engenheiro, empresário, hoje mora em Caxias, faz parte do desenvolvimento de Caxias. E nós vamos agora para o break, voltamos no outro bloco. Nós vamos falar sobre o consórcio Kazinski, a possibilidade da construção das casas na modalidade financiamento em até 200 meses. A gente volta já. Perfeito. Oração do Horto dos Milagres. Meu Jesus, meu Senhor, em Ti depositei minha confiança. O Senhor sabe de tudo. Pai e Senhor do Universo, Tu és o Rei dos Reis, que faz o paralítico andar, ao morto reviver, ao leproso sarar. Senhor, eu preciso de um milagre que só vós pode consagrar em minha vida. Eu vos peço agora, escutai meu humilde pedido. Faça
com que eu consiga alcançar esta graça. E com muita gratidão e alegria, desde agora e para sempre, aqui no Horto dos Milagres ou onde eu estiver, em nome da minha família, eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Para você que sonha em viver aquela vida de campo com toda tranquilidade e paz, queremos dizer para vocês que o Chacreamento Santa Isabel tem ótimos hectares para você. Você vai encontrar lotes maravilhosos com aquele tamanho que você sempre procurou e sonhou. Temos lotes com 3 hectares, assim como esse, que possui 3 açudes. Então você, que sonha em possuir aquela chácara tão sonhada, vem pra cá porque nós estamos nos nossos últimos lotes. Chacreamento Santa Isabel, realizando o seu sonho de vida no campo. Oi, meus amores, diretamente do estúdio da TV VMM, para dar um recadinho todo especial para vocês do consórcio Casisc. Gente, tá chegando 2024 e eu tenho certeza que vocês já têm planos e sonhos para realizar. E o consórcio Casisc chegou em Pedreiras para isso, para ajudar e facilitar vocês a realizar seus sonhos. Para vocês que têm vontade de comprar seu carro, sua moto, sua casa própria, seu terreno, e para vocês, mulheres que têm vontade, desejo de realizar sua cirurgia plástica, o consórcio Casisc, parcelando de 24 até 200 vezes. Venha fazer uma visita e venha para o consórcio Casisc. Olá, tudo bem? Eu tenho uma ótima notícia para você. Consórcio Casisc. O Brasil inteiro atua com esse trabalho do consórcio Casisc. E se você é gerente de equipes, é gerente de vendas, nós estamos dando-lhes uma oportunidade de trabalho, um ótimo salário e ainda apoio logístico. Ligue ou mande um WhatsApp para o número que você está vendo aqui e venha trabalhar conosco. Uma excelente oportunidade de trabalho. Consórcio Casisc, realizando o sonho de muita gente. e 58. Vamos esticar um pouquinho mais por causa da importância dessa entrevista. Você que não está assistindo ao vivo, poderá ver no nosso playlist. Fica lá todas as nossas entrevistas, todo o histórico de entrevistas está à sua disposição. É só você abrir o YouTube e colocar na barra de rolagem, colocar Vozes do Médio Mearim, tudo em letras garrafais, letras maiúsculas. Aí bota, na hora que apertar, tá ao vivo. É 24 horas direto, né, gente?
A gente aqui 24 horas direto na TV. E se você não quiser ver naquele momento o que está passando, você tem a opção do playlist. Escolhe o que quiser. Tá vendo como a gente faz TV diferente? Tá vendo como você é valorizado? Está ouvindo? Está participando? Tem ainda a nossa FM, VMM FM. Está passando por uma reformulação e a Samara vai ser a responsável por ela, inclusive, também fazendo locução. Então, tudo isso é um processo organizacional, isso é sistêmico. Não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma com qualidade e respeitando o protagonismo da ética e da inclusão social. E por falar em inclusão social, estou aqui com o Felipe Branquinho. Felipe Branquinho é engenheiro civil, é um homem articulado, é uma pessoa de visão holística, entende das coisas e vem para cá agora com a sua expertise de construção com a Branquinho Engenharia, né? Branquinho Engenharia já é conhecido no Maranhão, já fez cidades em outros estados, já fez inclusive conjuntos habitacionais, né? Isso. Fizeram no passado conjuntos habitacionais. Qual é a sua cidade? Corda e Coroatá. A gente ajudou a fazer mais de 1000 casas lá também, fornecendo blocos estruturais. Tem a sua assinatura na história, né? Participando ferventemente lá da construção dessas casas. E em Pedreiras também a gente tem história. A gente tem o Ouro Branco também, que foi um empreendimento idealizado pelo meu pai. Inclusive, queria chamar a atenção de vocês também para a situação que a gente vai construir casas também lá, que vão se enquadrar no Minha Casa Minha Vida também. Olha aí. Então, notícia de primeira mão, né? Perfeito. A gente já tem alguns clientes que a gente já procurou anteriormente para poder ter feito um cadastro prévio com essas pessoas, para a gente poder estar construindo essas casas lá também. E a gente vai dar continuidade com esse projeto também logo. E aí a gente avisa para vocês aí também, de primeira mão, que a gente vai retomar essas obras aí também. Bom, agora nós vamos falar, o consórcio é uma modalidade de negócio, onde pessoas se agrupam em busca de adquirir um determinado bem ou patrimônio. Uma casa não é só um bem, é um patrimônio, há uma diferença, a casa é um patrimônio. Por quê? Porque a casa não pode ser vilipendiada, não pode ser tomada como garantia. A lei faculta a casa como algo intocável para a família. E o grupo Branquinho, vocês, juntos com o consórcio Kazinski, estão estudando uma forma de financiar essas casas que você falou, né? E vocês são 4 irmãos que atuam nessa área, né? Isso. Você, o Alex, o Hugo e o Magnus. Perfeito. São 3 engenheiros e um administrador. E contador. E contador também. Então são 4 cabeças. Perfeito. Atuando 24 horas por dia para poder resolver essa situação dessas casas e outras situações. Perfeito. Inclusive também temos a minha cunhada, que também é arquiteta, a Jéssica, que é quem dá vida a nossos projetos. Inclusive um abraço aí minha cunhada, que ela é uma excelente profissional. Verdade. Faz tudo com muito carinho. Então, além do meu pai, com a experiência dele como construtor de muitos anos, que é fundamental para que a nossa empresa tenha o sucesso que tem hoje. Então, a nossa família ela é voltada para a área da construção civil, do meio ambiente, que é a nossa área de atuação. Então, a gente faz licenciamento ambiental, faz construções, e a gente, nessa parceria com a Kazinski, traz uma nova solução para as pessoas que às vezes não se enquadram no financiamento, porque a gente sabe que o financiamento tem que se ter uma renda comprovada. Apesar de todos os benefícios de você poder ter uma taxa atrativa no financiamento, você tem que ter uma carteira assinada, você tem que ter um imposto de renda declarado. Então, esses requisitos, às vezes, tiram as pessoas dessa oportunidade. E, em parceria com a Kazinski Consórcios, a gente está trazendo essa possibilidade da pessoa estar comprando uma casa sem ter SPC Serasa, sem consulta de SPC Serasa. Exatamente, é a primeira das grandes vantagens. Isso daí a gente já consegue ajudar a nossa população de maneira geral, financiando em parcelas de até 200 meses. Então, o consórcio ele traz essa possibilidade para as pessoas. Deixa eu explicar aqui para você que está em casa a modalidade do consórcio da casa. Vamos lá. Uma casa de 180 mil, vamos botar aqui a de 150 mil, Pronto, é aquela da Minha Casa Minha Vida. Também. Você faz uma casa ainda melhor, com todo respeito, com os mesmos 150 mil. Agora, onde é que está a diferença? Os financiamentos dos organismos financeiros do governo,
eles dividem ou financiam em 30 anos ou até 35. Veja bem, quando você vai terminar de pagar a casa, você pagou 2 ou 3 casas daquele valor. No consórcio, você paga o mesmo 150, não tem juros, aí é a grande vantagem, não tem juros, você escolhe e se planeja. Se você for sorteado, você já começa com o pé direito total. Perfeito. Já recebe a bolada dos 150 na sua mão, vai buscar o dinheiro lá, vai buscar na sua conta, depositado, aí você constrói a sua casa do jeito que você quiser. Ainda tem mais isso. Né? Contrata a Branquinho Engenharia, eles mostram para você quando é que sai mais barato, que tipo de piso é melhor, qual é a qualidade, e você vai pagar só uma casa. É mais ou menos assim. Você pediu 150 mil, quando terminar de pagar, você não vai pagar nem 30 mil de juros da forma total. Em 7 anos. Olha a diferença. Se você for para outro organismo de financiamento do governo federal, você vai pagar 3 casas. Além de ter que dar entrada, né? Tem que dar uma entrada. Nós que não. Você pode até fazer o consórcio para pagar no mês que vem. Pode vir aqui que eu garanto, eu assino aqui. Eu divido a casa para você em 200 meses se você dá a primeira parcela. O legal do consórcio é essa facilidade, essa situação que o consórcio traz. Porque você realmente não tem que dar entrada. Não. E vai participando do sorteio, pode dar lance também se for o caso, se a pessoa quiser um bem logo de imediato, ela pode ofertar o lance, até com a própria carta de crédito ela pode ofertar, que é uma modalidade de lance embutido, que essas praticidades do consórcio, quem vai falar melhor é o meu pai, para a gente não tirar o foco do negócio. Mas tem várias possibilidades dentro do consórcio para a pessoa estar adquirindo o seu bem. Agora, o legal também é o seguinte, às vezes você que está participando do sorteio, que não quer dar lance, que não está querendo tirar de uma vez, se você for contemplado também na metade, você pode escolher o seu bem onde você quiser e pode ter a certeza da valorização também do imóvel, né? Que até o final a pessoa não perde. Por quê? Porque vamos se dizer que você passou esse longo de 7 anos aí pagando o consórcio e não foi sorteado. Mas só que no final do consórcio você vai ter 150 mil reais na mão, certo? Uma poupança. Qual a vantagem disso? Você com 150 mil reais na mão, você pode adquirir seu bem aonde você quiser. E às vezes o momento daqui 7 anos era você querendo morar em outro lugar. Pagando para os outros. Justamente. O que não é seu, nunca será seu. Então, de todas as formas, mesmo no começo ou no final, tem suas vantagens. Então, a pessoa não precisa ficar receosa e tem que procurar esse tipo de investimento, porque nós brasileiros, a gente só consegue adquirir as coisas comprando dessa forma. Porque é muito difícil a gente, na poupança, a gente colocar nosso dinheiro lá e sem tirar. Porque numa emergência a gente acaba tirando o dinheiro e às vezes até por lazer. Né? Então a gente tem que se esforçar um pouco e pagar um consórcio, que é a melhor modalidade, porque não tem juros, para a gente poder estar adquirindo o nosso bem. E lembrando, pode ser carro, moto, casa e serviços. Então, cirurgias. As possibilidades são muitas. Né? Eu ontem conversando com o Couras, sargento Couras, ele fez um procedimento e eu disse para ele, rapaz, eu tenho diabetes. Ele disse, faz lá. Eu disse, o consórcio vai financiar. Vai me financiar essa cirurgia. É uns 30 mil reais. Perfeito. Então vou pagar em 200 vezes, com a maior tranquilidade, e vou cuidar da minha saúde. Assim é você também. Nós estamos aqui para ajudar você na sua família, em todas as modalidades. São 3 segmentos de consórcio, certo? Como eu também sou aluno do Branquinho, e ele, que conhece também muito mais do que eu, está explicando. As 3 modalidades de consórcio nós temos: os móveis, os imóveis e o serviço. Uma dessas 3 modalidades você está precisando. Eu posso lhe garantir, você está precisando. E qual é a vantagem? É que nós estamos aqui, essa loja linda, para lhe receber aqui com as nossas atendentes, tomar um cafezinho, pode vir para cá sem compromisso. Você pode vir bater um papo, se quiser eu mando buscar o carro e lhe buscar. E a tradição também, né, Temísio? Aí é que mora o nome do Branquinho, que ele é considerado um papa moderno do consórcio no Brasil. E é um título que eu fico muito feliz de ter um pai com tanto conhecimento em cima do segmento de consórcio igual a ele. Então, pode ter certeza que juntando as duas coisas, o meu pai com a experiência que tem e a empresa Kazinski, você pode ter certeza que você vai estar fazendo um negócio seguro e que vai lhe ajudar a conquistar o seu bem. Eu vou aproveitar esse momento do consórcio. Eu estive no Lago da Pedra no final do ano passado e fiquei impressionado
como o agronegócio está dominando toda essa região aqui do Maranhão. E eu conversei com o proprietário do hotel, e o proprietário do hotel nos colocou como um dos grandes produtores lá. E ele disse assim, vocês financiam máquinas agrícolas? Eu disse, tudo que o senhor quiser, da colheitadeira comum até a computadorizada, nós vendemos em parcelas, até 200 parcelas. Sabe o que ele disse, Felipe? Quero que você faça um evento aqui, no mês de janeiro ou de fevereiro. Ele falou da chuva, dele preocupado, mas queria que fizesse porque é o tempo em que eles começam a preparar a terra para comprar as máquinas agrícolas. Então, se você é produtor do agronegócio, gente que desenvolve o Maranhão, pode vir aqui na Casinhas, que está aí o telefone bem aí, vai aparecer na tela o nosso telefone, pode ligar, marcar na nossa agenda, dependendo do negócio, do volume de negócio da região, nós vamos passar 2, 3 dias aí. Vamos uma equipe de vendedores, com vendedoras, com coordenadores, para mostrar para todos os homens do agronegócio que a vida pode ser melhor se você também quiser, não é? Perfeito. Inclusive, o agronegócio é a bola da vez. O nosso Brasil, ele é um dos maiores produtores mundial de grãos, dessa parte do agronegócio. Então, ainda tem espaço para você que quer entrar no segmento. Tem, né? Agora começou aqui no Maranhão. Perfeito. Principalmente também na nossa área lá de Caxias também, que o agronegócio está entrando com muita força lá. Na verdade, no Maranhão inteiro, né? Mas lá hoje, eu vou puxar um pouquinho a sardinha lá para a nossa região de Caxias, que é a região dos Cocais, que hoje o agronegócio, como foi em Balsas, está se estabelecendo lá, né? Por causa da região, da topografia da região, da proximidade com a capital, que é Teresina. Então, tem muito acesso aos implementos agrícolas e tudo. Então, está ficando uma região promissora para o agronegócio. Mas a nossa região do Médio Mearim, que já foi uma das maiores de vendas de algodão e de outros, do café, então ainda tem a possibilidade, e existe aqui hoje na nossa região, eles ainda produzem. Né? Só que a gente precisa incentivar a melhorar ainda mais essa produção. E uma das formas a pessoa também pode comprar terra com a gente em cima do consórcio Casinhas, pode comprar máquinas. Então, quem está pensando em entrar no agronegócio, vem fazer uma consultoria aqui com a gente para a gente poder estar oferecendo nosso serviço para vocês e mostrando as nossas possibilidades para poder ajudar no agronegócio. Olha a visão do empresário e olha a visão do consórcio Casinhas. Por exemplo, um de Bacabal entrou em contato comigo e disse, rapaz, eu vou querer fazer uma reforma no ano que vem na minha loja em dezembro. Vou precisar de 100 mil reais. Não quero mexer no meu capital de giro. Ele veio aqui e nós fechamos um negócio com ele. Ele está pagando todo mês. Quando for em dezembro, ele vai, a última parcela, ele recebe o dinheiro. Olha que negócio bacana. Então, ele não vai ter que se preocupar. Ele está tirando, está investindo no consórcio Casinhas, que foi lá, que na verdade o investimento é dele. Eu falei o consórcio como o elo intermediário, porque o dinheiro é dele. Nós estamos administrando o dinheiro dele. Não cobramos juros, nós cobramos uma taxa de administração. Então, esse conjunto de coisas, aí ele perguntou assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Aí eu disse, e você tem terreno? Ele disse, tenho bem uns 10 terrenos. Aí eu dei como garantia. Isso. Ele já deu um terreno de 200 mil, então ele vai levar até 250 mil com uma coisa que estava parada. Perfeito. E o consórcio ele tem uma facilidade também, porque, por exemplo, o financiamento, ele apesar de ser algo muito bom, porque o financiamento realmente também é bom, mas ele tem uma burocracia a mais do que o consórcio. O consórcio tem uma facilidade na hora da gente receber esse bem, que a gente consegue agilizar com mais facilidade essas documentações. Menos burocracia. Então, para você que está buscando capital de giro, que tem uma casa, que tem um terreno, que quer colocar como garantia, o consórcio Casinhas que faz toda essa parceria com você, recebe seu terreno e coloca em garantia para você pegar um crédito sem juros e com um prazo legal que cabe no seu bolso. Ok, agora vamos para a última parte do programa. Eu não poderia deixar de falar no programa sobre política, porque eu digo que todo cidadão, todo homem tem que ser político. Ou é político para atuar partidariamente, ou é político na busca da cidadania. Ou seja, fazer a sua cidade crescer, ser corresponsável com o gestor público e discutir política. Porque quando você não fala de político, vem um sabidão lá, que não é político, é um oportunista, e faz a situação. Pensando nessa visão nova, conversando com alguns amigos da imprensa, eles falaram de vocês. Rapaz, o filho do Branquinho é amigo pessoal do vice-governador,
Inclusive, o vice-governador foi avisado que seria vice-governador lá na sua casa, numa reunião de vocês, e se projeta a sua visão numa provável candidatura daqui a 4 anos. Vamos dizer assim, 3 anos e meio, o pessoal fala, rapaz, o Felipe parece um senador, trabalha com a visão. Digamos que isso venha a acontecer, Felipe. Como seria isso para você receber? Assim, igual o senhor falou, a política, ela tem que estar presente na nossa vida, né? Porque, de certa forma, ou a gente está atuando dentro diretamente, ou a gente está ou no terceiro setor, ou fazendo política de alguma forma, a gente tem que estar se movimentando. A minha família é política, tanto é que o Magnus, meu irmão, foi o vereador, um dos mais novos do Brasil na época que ele foi eleito. Então, a gente tem nas nossas veias a política, a gente gosta de fazer política, gosta de ajudar o povo. E, assim, claro que a gente tem pensamentos políticos de entrar na política novamente, fazer parte de cargos eleitorais, mas a gente espera, sim, um momento certo. O Felipe Camarão é um grande amigo que nós temos, nosso vice-governador, com fé em Deus, será o nosso futuro governador, se tudo continuar nos trâmites legais. Mas a gente precisa ir fazendo base para as coisas acontecerem, né? Claro que a gente tem pretensões políticas, a gente não sabe até que ponto isso vai, como é que a gente vai conquistar o nosso espaço, mas a gente estamos sempre à disposição. Você sabe que meu pai é uma pessoa que adora ajudar a população de maneira geral, então a gente vai fazendo da nossa vida algo para poder ajudar a população em geral. E se a possibilidade existir, a gente vai para cima, porque o senhor sabe que igual o senhor falou, às vezes o oportunista está num cargo onde ele sozinho se beneficia. Ele esquece da população, ele usa de estratégia para se eleger, mas no final das contas não entrega para a população o resultado. Isso. Tanto é que tem gente que vai só um mandato, porque não agradou a população por causa disso. Prometeu que não podia fazer? Infelizmente. Mas não podemos dizer também que a pessoa que fica só um mandato foi 100% ruim. Mas só que a gente tem que dar a possibilidade para outras pessoas também trazerem coisas para a cidade, para poder ajudar a nossa população em geral. Né? Ô Felipe, Caxias vem numa gestão empreendedora. O prefeito fez um shopping, um prédio lá, uma mega estrutura. Como é que você avalia essa tão bem comentada gestão do prefeito? Bom, lá é um exemplo de administração pública dentro do nosso estado, do Maranhão. O prefeito Fábio Gentil lá é um prefeito arrojado, que trouxe uma grande melhoria para a cidade. Claro que outros que antecederam também foram excepcionais, fizeram muito bem, também é uma administração boa. Por isso que Caxias é uma potência como por causa das gestões que vem sendo administrando a cidade, né? Mas o prefeito Fábio Gentil, ele é visionário. Então, tirou os camelôs da rua, dando para eles dignidade e opções de trabalho melhores, que é o shopping da gente. E já tem outro terreno adquirido, que ele prometeu também que vai fazer um novo shopping lá também, futuramente. Então, vai só trazendo renda para a cidade, melhorando a situação de todos os moradores. Fora que o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente está falando, lá para Caxias ele conseguiu levar, junto com a deputada Amanda Gentil e a Daniela também, 1.600 casas. Tem 1.600 casas 1.600 casas em processo de construção ou já construídas? No caso, que vai ser construída. São 1.600. Pelo Minha Casa Minha Vida. Então, foi um grande avanço que ele conseguiu e que a gente tem que levar como exemplo para poder trazer para a nossa região também. Né? Bom, vamos falar aqui também, já que você tem essa visão macro da política, por isso que eu digo assim, se eu fosse no grupo e fosse consultado, eu dizia, lança ele a senador. Porque você vai para uma disputa grande, vai. Obviamente, o governador Carlos Brandão queira ser senador. É o direito dele. É até praxe, como a gente diz, é nato. A sequência do governador é ser senador. Mas nós podemos ter uma pessoa nova no Senado. Sim, e precisamos, na verdade, de senadores novos. Olha, eu estou falando aí, você vai achar que é brincadeira não, mas no sério, precisamos de senadores novos para poder estar atuando e fazendo um balanço lá no Senado que traga essa visão de melhoria para o nosso país. Por quê? Para você ser senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. Isso.
Então, eu ainda não tenho. A gente está falando aqui como brincadeira, mas Mas é quem porque sabe... vem 3 anos aí pela frente, não dá não. Pai, dava certo. Aí né? é isso que eu Dava estou certo. dizendo. Mas lembrando, ontem o Ali esteve aqui agora, ontem teve essa reunião com o pessoal do Tiro de Guerra, mas lá estava o pastor Bel, que foi senador da nossa república. Então, aqui de dentro da nossa querida Pedreiras. Primeiro senador, Primeiro. inclusive também o primeiro reservista do Brasil, né? Perfeito. Senador. Então a gente às vezes brinca com essas questões aí também, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente vai se colocar à disposição, vai fazendo um trabalho pequeno que é na nossa região aqui, quem sabe um dia a gente pode chegar e ajudar a nossa população de outra maneira, né? Felipe, eu tinha um programa na TV, eu acho que era Cultura, e eu chamava ele de A Queima-Roupa. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você vê o Médio Mearim? Quais são as principais necessidades estruturais dessa região? O que você faria se você fosse eleito hoje senador? É a queima-roupa mesmo. Aí foi mesmo, uma pergunta pesada. Mas assim, eu imagino da seguinte forma. Como eu já tenho uma visão macro-regional, eu nunca me pensei apenas numa cidade de Pedreiras, porque a gente, como trabalha no ramo da construção civil e da engenharia, a gente tem clientes em todo o estado do Maranhão e em outros estados também. Então a gente já tem, e trabalhamos com um consórcio que também foi nacional. Então dessa forma a gente nunca ficou preso só na região de Pedreiras, só na cidade de Pedreiras. A gente sempre atuou de maneira geral. Então como é que eu viria se eu fosse um senador da República, por exemplo? Ou eu tivesse a possibilidade de estar em algum cargo que me desse essa visão para ajudar a população de maneira geral. A gente teria que fazer algo que trouxesse, que ajudasse toda a população. Não poderia pensar apenas só em Pedreiras, mas colocar algo estratégico em cada cidade que pudesse trazer o desenvolvimento para cada uma delas de maneira independente também. Não deixando só apenas, por exemplo, como Pedreiras é uma regional, a gente não pode focar só em Pedreiras. Tem que levar equipamentos públicos para as outras cidades que tragam desenvolvimento para elas, porque eles precisam também de se desenvolver economicamente, na área da saúde, em todas essas áreas. Então a gente teria que pensar em estratégias políticas para colocar equipamentos diversificados nessa região, que atenda toda a região e que ajude também o próprio município. Esses serviços públicos, os quais você citou aí, por exemplo, a questão social, o cabide do desemprego, que eu digo assim, que é paralelo ao empreendedorismo, quer dizer, quem empreende, emprega. E você vai estar com o vice-governador e com o governador há poucos dias, né, daqui a poucos dias. Então você vai levar um bojo de soluções, independente de ser candidato ou não, né? Perfeito, perfeito. Que a gente estamos sempre em comunicação com o Felipe, a gente vem sempre pensando no progresso da nossa região aqui também. Tem muitos projetos que estão tramitando junto a ele, que você não sabe porque a gente ainda não abriu para a população ainda, porque não faz sentido a gente abrir um projeto sem antes ele estar, pelo menos, efetivado junto à administração pública. Mas no momento certo você vai saber dos nossos projetos que nós temos para a nossa região aqui também. E espero poder contribuir muito juntamente com todos vocês. Inclusive, vocês hoje são, assim, podemos dizer assim, podem decidir uma eleição. Ontem, por exemplo, a Dagmar estava com a Marli, o pessoal comentando que ali seria uma chapa. E eu disse, não, são duas senhoras, duas mulheres que se encontram agora. Todas duas têm um papel importante na sociedade. Como tem importância, como eu citei no programa, a dona de casa. O que tem que haver é essa preocupação, né? Candidatura é natural. Se o povo quiser, não tem no mundo quem mude, não. Sim, inclusive a Marli foi candidata a vice-governadora. Isso. Então não tem limite. É uma vereadora séria, respeitada na nossa cidade. Atuante. E se colocou à disposição junto com o nosso amigo Simplício também, que é um grande político que nós temos também, e fez muito bonito. Claro, Carlos Brandão junto com Flávio Dino, que já estavam no poder, por ter feito um bom trabalho, conseguiram a eleição. Mas se colocaram à disposição de ser um novo nome. E fizeram a parte deles. Então, não é impossível você se candidatar. Basta querer correr atrás e fazer sua parte, que você pode ter seu nome à disposição da população. Tá bom. Conversei com Felipe Branquinho. Obrigado por você ter vindo ao programa. E eu quero dizer que as portas aqui sempre estarão abertas para a sua linha de pensamento, para a sua visão estratégica e política, tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigado. A todos. Passamos aí bem 15 minutos, não foi? Eu já ia estar ali me perturbando para acabar o programa.
Tá bom, obrigado você que ficou com a gente, muito obrigado, meu Deus, por mais um programa, por mais um dia, e amanhã estarei de voltas no próximo programa. Um ótimo dia, uma ótima semana.